Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 28/11 de 2024. E cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário totalmente vendedor, né? Após aquela queda de ontem, a gente vê que o mercado continuou e buscou os alvos, né? A gente tinha colocado até esse primeiro alvo, a gente vê que ele atingiu quase o segundo alvo, né? Praticamente faltou bem pouco, né? Nos nossos estudos aqui, a gente já tinha deixado a região, né? Que ele poderia vir buscar. Eu só tinha esquecido de colocar esses alvos aqui, ó. Desses gap, né? Esqueci onde foi uma falha, né? Esses gap de 60 minutos, né? É referente a essas regiões aqui no passado, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, representa essa e essa região, né? Então a gente sempre tem que deixar anotada, né? Essa daqui acho que ele já tinha pago ontem mesmo, né? Só tirar aqui, ó. Acho que ontem mesmo ele já tinha pago, então... Ah, não, foi hoje, ó. Então foi esses 3 alvos do gap, né? Então vamos analisar qual foi o contexto, né? O contexto desse cenário todo de baixa, como a gente já tinha vindo explicando, tinha essa região de fundo muito importante, né? Como a gente pode ver. Compradores tentaram acelerar o preço, mas tinha todo o retorno, né, da região de FIBA aqui para o mercado decidir, né? Por ser uma região de interesse no passado aqui, ó, esse fundo aqui, ó, era uma região muito forte. A gente já tinha comentado, né? Se o mercado falhasse nesses cenários aqui, entraria a força vendedora para buscar nos alvos, né? E, agora deixando a nossa ferramenta bem mais forte aqui, ó, nível 4, a gente hoje, né, ontem no fechamento a gente já colocou até esse alvo, mas hoje praticamente o mercado reteu bem mais ainda do que ontem, né? Hoje o cenário que o mercado fez foi de 4.000 pontos. É muita coisa para um dia, tá? Ontem ele desvalorizou 3.000 pontos, então você coloca que nesses 2 dias, né, de ontem para hoje, ó, foi uma desvalorização de 6.000 pontos. É muita coisa para 2 dias, tá? Muita coisa. E se a gente analisar no dólar, né, ó, o nosso dólar disparou para cima, quase já tá no alvo da lateralidade, né, que a gente já tinha comentado ontem, né? Então o cenário aqui que a gente teve hoje, o mercado já abriu nessa região aqui hoje, ó. Ele já abriu nessa região, que era a região de fundo, né? Então a gente tinha essa região de interesse, né? E tínhamos o candle de ontem, né? Então temos que olhar todo o contexto, né? Colocando aqui agora, tá? Ó. E aqui a gente sabe que era região de fundo. Vou deixar anotado aqui. Ó, então aqui a gente já sabe que era região de fundo, né? Então qual que foi o contexto aqui hoje? O mercado já começa nesse candle vendedor, né? Por ser uma região de interesse, o que acontece dentro desse cenário? Entra a força compradora, mas compradores não têm força, né? Eu vou deixar bem mais perto, depois eu já venho alterando aqui. Ó. Então, nesse contexto aqui, o mercado tenta segurar, né, compradores nessa região, por ser uma região de fundo importante. A gente vê que compradores acelera, mas ele não consegue passar dessa região desse fundo aqui, né? Se a gente tivesse com a nossa FIBA aqui nesse movimento aqui, ó, eu vou colocar ela de laranja, nível 2, ó. Ela chega a fazer o retorno dessa perna, né? Só que teríamos essa região de fundo, tá? Que a gente estaria atento, né? Qual região que o mercado poderia falhar se fosse nessa perna aqui. Tá muito clara, né? Deixa azul, ó. Confirma também, né? Região de fundo. E com o candle do dia, ó, a gente vê que o mercado não conseguiu passar, né? Ó, tá vendo? Não conseguiu passar na região de FIBO, né? Ó. A gente vê que ele tentou aqui, só que aqui ele já começou a entregar um movimento, né? Fazendo um fundo, um topo mais baixo, né? E a partir desse momento aqui, né? Que o mercado não consegue, a gente já vê aqui, ó. Ele já acelera, né? Então, desde o movimento de ontem, ó, se a gente fosse olhar esse cenário, esse contexto, ó, a gente vê que o mercado acelerou, ó, buscando todos os alvos, né? Ó. Foi até o primeiro alvo de FIBA, tá vendo? Então, a partir do movimento que o mercado rompe esse fundo, ó, a gente pode ver, deixa eu tirar essa meta de 9, tá muito forte aqui na tela. Ó, então, a partir do movimento que o mercado rompe essa região de fundo aqui, ó, que é um fundo importante, a gente vê que ele rompe, faz um pullback, ó, e deixa o nosso candle vendedor. E desse movimento, o mercado faz uma impulsão, né, para atingir, ó, o gap magnético. Aí atinge a primeira região de gap, tem realização, o mercado anda de lado, ó. Mas aqui, ó, aí a gente já estaria prestando atenção na estrutura micro, tá vendo? O que acontece, ó. Vou deixando aqui para poder explicar exatamente o contexto, né? Nessa perna de baixo, ó, compradores até tentaram acelerar o preço, ó. Faz um fundo mais baixo, um topo mais baixo. Você pode analisar aqui em cima, que é o mesmo cenário que acontece aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele rompe, faz um topo mais baixo, ó. Rompe a região, faz um topo mais baixo, não tem força para continuar subindo, porque a tendência maior está de baixa, né? E a partir desse movimento aqui, né, entra a força vendedora, aí novamente a região de gap, e aqui chega na primeira região da nossa FIBO, né, ó. Por quê? Teríamos o primeiro alvo aqui, ó, dessa FIBO aqui, tá? Então vou tirar primeiro esse daqui, já. Então já chega no nosso primeiro alvo. Chegando nessa região desse primeiro alvo de FIBO, ó, a gente vê que tem realização aqui, tá? Vou colocar no gráfico de 2 minutos pra gente poder olhar junto. Mas a gente não pode esquecer que o movimento maior estava de baixo. Então, aqui, ó, a gente analisando, tinha esse fundo, ó. Então, eu vou mostrando detalhadamente, né, pra poder ficar bem mais prático, né? E entender o porquê, né, ó. Deixa eu só por aqui, ó. Então, nessas regiões, ó, a gente vê que o mercado veio rompendo, né, ó. Ó,
tínhamos esse fundo, ó, o mercado tenta subir, ó, falha, né? Então nessa região de fundo aqui, ó, o mercado rompe, entra a força compradora, só que novamente, né, ó, se a gente for colocar nossa ferramenta de FIBO, deixa eu pegar, ó, o mercado não consegue passar, ó, tá vendo? Da região, ó, faz um movimento de baixo, chega na região de 50%, faz um fundo mais alto, só que aqui, ó, novamente nessa região, ó, entra a força vendedora, por quê? Movimento maior de venda, ó, vai totalmente nos alvos. Então a partir desse movimento que o mercado faz, ó, rompe esse cenário, né? Então aqui ele vem rompendo estruturas micro, né? Ó, ele rompe, se tenta segurar nessa região, todas essas micro regiões, ó, se eu for colocar a ferramenta, todas elas, ó, região de FIBO, ó. Ah, fez esse topo, esse fundo aqui, ó, estrutura micro. Você pode ver que o padrão se repete, ó, pode ser no micro, ó. Tá vendo? Ó? Topo, fundo, região de 50%, ó. O mercado foi exatamente buscar os alvos, né? Aí aqui nesse cenário aqui, ele não chegou a lateralizar direito, né? Mas aqui que ele termina micro, meio que lateral, né? Então aqui ele terminou praticamente nesse cenário aqui, ó. E buscando os alvos de FIBO, né? E aqui se a gente fosse ver o movimento, ó, mesma coisa, ó. Perna de baixo, região de FIBO aqui, né? Mostrei mais detalhado para poder saber, né, o porquê. Então aqui teríamos região de gráfico gap, a gente vê que buscou os alvos, e aqui também a gente teria região do fundo importante que o mercado veio buscar, né? A gente pode ver que veio totalmente nessa região, e aqui, ó, temos essa outra região aqui, que o mercado ainda não buscou, né? Vamos ver como que o mercado vai reagir agora nessa região. Tem mais alvos aqui para ele buscar, né? Mas nessa região aqui entrou mais força ainda compradora, mas não pode se enganar, né? Porque ainda o movimento é de baixo, então provavelmente o mercado tenta puxar para cima, entra a força vendedora, né? E aí, nesses cenários aqui, nessas regiões, como tem região de FIBO aqui ainda para buscar, ó, então a probabilidade é maior, mas temos que pensar se também o mercado pode agora voltar para retestar essa região, né? Hoje o mercado desceu bastante, né? Foi uma aceleração muito grande, né? Isso sempre acontece, né? Como a gente pode ver, vou mostrar aqui, ó. No final do ano passado, a bolsa valorizou, né? Então, aqui, ó. Então vamos colocar aqui em... Ó, o mercado tinha falhado, né? Nessa mesma região, tá? O mercado valorizou em 10 dias 13 mil pontos. Quase 14 mil pontos aqui, vamos colocar, tá? No final de ano. Então você coloca que foi do mês 5 ao mês 8, né? Só que o foco, que a queda, ela é muito mais rápida, né? A gente pode até observar aqui, ó, que só dessa queda de ontem é absurdo, né? O tanto que pra subir ele demora, mas pra descer ele desce de elevador, né? Ó, 6 mil pontos, né? A gente vê que pra subir foram 3, 4 meses, pra descer, ó. A gente pode analisar até aqui, ó, nesses outros dias aqui, ó. É muito simples, né, de analisar isso, ó. Praticamente um dia desceu 4 mil pontos. Ó, pra subir muitas vezes, ó, você vê que, ó, ele trava nessa região até ele subir, ó, fica 12 dias, pra descer 2 dias, né? Então, tem que ficar muito atento nessas regiões, né? Então agora o cenário que o mercado se encontra, a gente ainda pensa, né, no cenário vendedor, mas temos que ver como que o mercado agora vai segurando nessas regiões, né? Nessas regiões costuma ter bastante pegadinha, né? Porque muita gente tenta ainda levar para esse alvo, então muitas vezes entra força compradora, só que o movimento, a gente espera a falha dos compradores para entrar vendida nesse cenário, né? Como a última perna foi aqui, então a gente sabe que ele tem essa região para vir testar, para puxar ainda para baixo, né? Ou, dependendo do candle, né, já puxa com mais força para baixo, né? O nosso layout aqui tá a mesma coisa, né? Temos essa região de fundo e tal. Se o mercado também não segurar nessa região de fundo, temos alvos mais abaixo, né? Com a nossa região de FIBO também, temos alvos abaixo também, como pode ver, ó. Então aguardar agora, né, no diário. Ó, o candle foi maior ainda, né, do que o de ontem, ó, como a gente pode ver. Então tá numa região agora de interesse, né, tanto de comprador quanto de vendedores. Como o movimento tá de baixo, então a gente sabe que tem probabilidade de que o mercado venha querer romper esse fundo, né, para ver como que vai estar a força. E dependendo, né, ele vem buscar mais regiões aqui atrás, né. Tem muito mais regiões aqui atrás aqui, né. Então se a gente colocar aqui, ó, na região que ele tá, ó, a gente vê que tem regiões para o mercado buscar. Então esse foi o fechamento hoje do dia 28/11/2024.